Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal da Editora Letraria. No vídeo de hoje, a gente vai conversar com a Patrícia Pereira, que é autora do e-book Português, Idioma do Brasil, Caderno de Exercícios, Verbos e Conjunções. Hoje a gente está fazendo esse vídeo para lançar esse e-book e a Patrícia vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela na área de português como língua estrangeira. E a gente vai falar um pouquinho sobre o e-book também. Bom, para quem não sabe, a Letraria é uma editora, a gente está no mercado desde 2013 e a gente publica tanto livros impressos quanto e-books. Esse e-book da Patrícia, que ela vai inclusive mostrar algumas imagens, ele é composto de duas unidades, tem uma só de verbos e uma só de conjunções. São 35 capítulos, 260 páginas, é um trabalho bem extenso, bem completo, tem a resposta de todos os exercícios que ela propõe, e ela encomendou também 130 ilustrações que foram feitas exclusivamente para este e-book. E essas ilustrações ajudam o estudante, o aluno, a aluna, a entender os conceitos também, a mostrar alguns pontos turísticos do Brasil, algumas características aqui do nosso país. Bom, então eu vou abrir a palavra para a Patrícia, ela vai se apresentar um pouquinho. E seja bem-vinda, Patrícia, muito obrigada pela participação. Obrigada, Fernanda, eu que agradeço. Bom, eu sou formada em letras, né? Eu fiz letras, bacharelado e licenciatura, português e francês, aqui na Universidade de São Paulo, mais conhecida no Brasil como USP. Mas eu sempre tive mais oportunidade de trabalhar com a área de português, né? E em 2006, quando eu ainda era estudante universitária, eu tive a chance de começar a trabalhar como monitora no Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, onde eu estudei. O nome da faculdade é imenso, né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas eu fiz o curso de Letras lá. E lá eu comecei a trabalhar com o ensino de português para estrangeiros, ainda como monitora, né? E como estudante da graduação. Fiquei lá durante 4 anos, um pouco mais de 4 anos, mas consegui seguir nessa toada, né, nessa linha, até agora. Então, ano que vem vão ser 15 anos em que eu estou trabalhando com esse público, né? Não que eu não tenha trabalhado com brasileiros, em alguns momentos eu dei aula para brasileiros também, mas a maior parte do meu público é vinda de outros países, né? Estrangeiros. Então, acho que é isso, né? Minha formação é essa, e eu trabalho com isso há quase 15 anos. Por isso é que surgiu essa ideia de publicar um pouco do material que eu fui produzindo durante todo esse período. Então, acho que ter participado, ter começado essa carreira, né, dentro da universidade foi muito importante para que eu tivesse esse contato com a formulação de material didático, que é uma coisa que acontece sempre, né? Eu tenho que fazer material didático praticamente toda semana, né? Às vezes todo dia, para dar conta da demanda, né? Das pessoas. E até lembro que em 2013, já fazia mais quase 7 anos, né? Que eu estava trabalhando com isso, eu tinha uns alunos, já fora da universidade, que falavam: Nossa, Patrícia, por que você não publica um livro? Por que você não faz material? Aí eu ficava pensando: Nossa, já pensou o trabalho que vai me dar fazer material? Eu nem tenho tanto material para isso, né? Era um aluno holandês que eu tinha, ele falava bastante isso, ele era muito querido. E aí eu pensava um pouco, quando eu estava voltando para casa, eu falava: Ai, nossa, que loucura, né? E aí depois de 7 anos, eu falei: Acho que vale a pena, né? Para registrar um pouco desse trabalho e, e quem sabe ajudar outras pessoas também, né? Além dos meus alunos. Ah, muito legal, muito bom. Uhum. E eu queria saber também, pelo que você contou, esses exercícios que elaborou, né, para suas aulas, já foram também testados, aí feitos pelos seus alunos. E por que você escolheu para publicar para esse caderno de exercícios os verbos e as conjunções especificamente? Então, acho que a maior parte dos meus exercícios é sobre verbos, né? Eu dou muitas aulas para asiáticos, né? Asiáticos que eu falo são japoneses, sul-coreanos, um pessoal da Tailândia, mas felizmente eu conheci pessoas do mundo todo mesmo, né? De todos os 5 continentes.
Dei aula para o pessoal aqui da América Latina, da América do Norte, da África, da Oceania, enfim, falantes de todas, de muitas línguas, todas as línguas não, mas muitas línguas. E todos têm dificuldade, né? Sobretudo aqueles que não têm uma língua latina, né, como origem, eles têm muita dificuldade com os verbos, com as conjugações, porque, embora eles saibam inglês, né, o inglês é uma língua muito diferente do português. Para eles, I know, you know, they know, né, we know, tudo é igual, né, praticamente. E quando chega aqui no Brasil, tem uma grande dificuldade com a conjugação dos verbos. Então, eu achei que é muito importante, né? Quando eles erram o verbo, a conjugação, às vezes dá uma baita confusão, né? Sim. E então, eu achei que era importante elaborar material sobre isso, e fui elaborando, até que surgiu um bocado de material, né? Suficiente, acho que para publicar um e-book. E as conjunções vêm junto, né, com os verbos. Então, muitas conjunções dependem dos verbos, né? Enfim, tem uma conexão, né? Conjunções subordinativas, coordenativas, coordenadas. E então eu achei que valeria a pena juntar esses dois elementos, né, das sentenças, que são muito importantes para a formulação das frases, né? E fazer um material inicial sobre isso. Quem sabe no futuro, né, no futuro não muito distante, eu consiga publicar um material sobre outros elementos da frase, né? Porque eu tenho material ainda, só preciso organizar tudo de novo, né? Certo. E é interessante isso que você falou, né? De às vezes errar o tempo verbal, a conjugação, e isso atrapalha a comunicação. Acho que pensando tanto na fala quanto na escrita, né? Exato, exato. Não, pode gerar uma grande confusão mesmo, né? A gente quer falar uma sentença para o futuro e usa um verbo no passado, enfim. Sim. Para nós é completamente estranho, né? Para nós não faz nenhum sentido. E também esqueci de te parabenizar, né, por hoje, que é o Dia do Professor. Parabéns para Obrigada. você e para todos os professores que estão aqui assistindo. E acho que seria interessante, então, você mostrar um pouco do e-book. Você preparou uma apresentação, se você quiser Claro, colocar, para a vou, gente mostrar um pouquinho. vou compartilhar. Parabéns para você também, que é professora, Obrigada. né? Apesar de não atuar exatamente na área, né? Vou compartilhar É, aqui. Eu só, opa, e abrir a é apresentação. legal, né, a sua proposta de ser um caderno de exercícios, porque tem uma questão teórica, tem uma explicação, mas tem também a prática, né? E o exercício é o que mais leva a gente a fixar, a treinar, né? Esse treino, acho que é uma das melhores formas, assim, de fixar os conteúdos, né? Não, realmente é fundamental, né? Sobretudo trabalhando com asiáticos, eu percebo muito que eles têm um fôlego infindável, né? Então, quanto mais eu dou exercício, mais eles querem exercício. Então, é impressionante. Eu também aumentei o meu fôlego graças ao trabalho com eles, né? E Legal. então, às vezes eu acho que eu exagerei, né, no número de exercícios, mas não, as pessoas que não tiverem toda essa vontade, né, toda essa disposição de fazer tudo, pode fazer uma parte, Sim, mas tem tem sempre mais. essa liberdade também. Pode fazer uma parte, conferir as respostas, achar que aquela unidade já está compreendida, já passa para outra. Pode fazer também momentos diferentes, né? Acho que é legal porque dá toda essa liberdade para o estudante. Tem uma flexibilidade, né? Então, eu vou Sim, compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá. vou compartilhar a apresentação. Bom, então é isso aqui, né? Estamos no dia 15 de outubro, escolhido, né, especialmente por ser o dia do professor também. E esse aqui é o e-book. Aqui eu resolvi decidir trazer o sumário, né? Porque eu acho que é importante quando a gente quer comprar um livro, né? Ou quer conhecer Sim, um livro, eu quero saber o que tem dentro desse livro, sim. né? Então, a primeira unidade, como você já havia mencionado, é sobre verbos, e eu separei aqui em indicativo e subjuntivo, né? Vou voltar aqui, isso. E tentei separar aqui alguns exercícios de acordo com níveis, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, né? Então, aqui tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, os tempos verbais, né, em geral, né, todos os tempos verbais que a gente usa, bastante produtivas, né, importantes.
E essa segunda parte da primeira unidade são sobre alguns verbos mais específicos, né, que geralmente causam alguma dificuldade especial, né, para os alunos. Então, diferenças ortográficas mesmo entre os verbos, como pedir e perder, né, ou diferença de significado, mesmo saber e conhecer, quando empregar, né, esses poder e conseguir, quando empregar exatamente, né. E alguns verbos que têm mais de um significado para nós, né? Como deixar, ficar, servir, né? Enfim, eu tentei abarcar, né, da melhor maneira possível essas diferenças verbais e a conjugação de verbos irregulares e regulares, né? Como o pessoal pode ver. Aí na unidade 2, a unidade 2 é dedicada a conjunções, exatamente, conectores, né? Com verbos no indicativo, com verbos no subjuntivo e no subjuntivo, e ainda uma revisão final, né, com todos mesmo. E aqui as respostas, né, que você mencionou, que eu acho que também são super importantes, né. Sim. Então, aqui só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, o nível 1, e aqui eu peguei o nível 1 da unidade 1, a gente tem exercícios mais básicos, né, ou destinados a iniciantes, ou aqueles que têm estudaram menos tempo. Então, aqui, por exemplo, todos os exercícios, todas as lacunas vão ser preenchidas com o verbo ter, não tem outra opção, né? Ter aqui no presente, por exemplo. Aqui depois vem o verbo trazer, né? E assim sucessivamente. Opa, nossa. Isso. Depois o nível 2 já traz um pouco mais de complexidade, né? Porque aí cada sentença tem um verbo a ser preenchido, cada sentença deve ser preenchida com um verbo, né? Fazer, ir, atender, aqui verbos regulares e verbos irregulares, né? Isso acontece no presente e no pretérito perfeito. O nível 3 já é um pouquinho mais difícil, né? Então, aqui o aluno vai ter, o aluno, né? É coisa de professora. A pessoa, né, que for realizar o exercício, vai ter que escolher o verbo adequado, dependendo do contexto, né? Então, um nível maior de complexidade. Então, isso é só um exemplo, né, para mostrar que os níveis eles vão aumentando a complexidade, né, gradativamente. Aqui um outro exemplo, por exemplo, do nível 3, do pretérito perfeito e imperfeito, né, na verdade, dos exercícios sobre pretérito imperfeito. Então, aqui o aluno, de novo, né, a pessoa que vai realizar os exercícios vai escolher entre o passado perfeito ou o passado imperfeito, né, o nível mais alto desse exercício sobre pretérito imperfeito, né? E aí a gente já tem um texto também, né? Mais complexo, o contexto fica maior, né? Isso, exato. Ele vai escolhendo, né, e vai preenchendo um textinho, né? Já deixam de ser sentenças e passa a ser um texto, né? Um pequeno texto. Bom, as listas que eu mencionei, que eu acho que são muito importantes, sobretudo no começo, né? Aqui, verbos regulares, verbos irregulares, mais para frente, né? Eu não mostro tudo aqui para não ficar imenso. Essa lista que eu acho que valia a pena apresentar, porque já traz uma mistura, né, de verbos regulares, verbos irregulares, todos no presente ou no pretérito perfeito, né, que são os tempos que a gente usa mais no dia a dia, né, em geral. Eu acho importante. E depois alguns exemplos dos outros exercícios. Então, por exemplo, o verbo deixar, né, que é um verbo que apresenta alguns significados diferentes para nós, muito diferentes, sempre causa um certo desconforto para os alunos, né? Para as pessoas que não falam português. Né? Estou muito acostumada a falar, aluno. Para quem não fala português, então é muito estranho usar um mesmo verbo com vários significados diferentes, mas isso acontece em todas as línguas, né? Então, aqui esse exercício ele vai preencher os parênteses, né, de acordo com o significado que o verbo deixar tem em cada contexto. O outro tipo de exercícios é sobre as diferenças, né, entre o verbo pedir e perder, que são verbos parecem muito próximos, né, tem uma ortografia mais próxima, mas tem um significado completamente diferente, né. E muitas vezes confundir um verbo com outro pode causar um problema, enfim. Pode ser uma piada só, né, causar uma situação engraçada, mas pode causar um problema também, né. Então, acho que é importante. Finalmente,
temos os exercícios sobre as conjunções, né? Então, eu trouxe aqui um exercício de nível 1, com conjunções coordenadas, né? Que vão ser preenchidas com verbos no indicativo, e exercícios do nível 2, que vão ser os exercícios preenchidos com verbos no subjuntivo, né? Mais difícil. As conjunções de nível 3, eu acho que elas são especiais, porque elas podem ser preenchidas tanto com indicativo quanto com subjuntivo, né? Isso vai depender sempre do verbo da segunda sentença, né? Do verbo da outra sentença, né? Primeira ou segunda. Então, acho que esse nível é bem especial. E o nível 4 é uma revisão, né, final, uma revisão global de todas as conjunções e, consequentemente, dos tempos verbais também que foram vistos, né, na unidade precedente, na unidade 1. É isso. Eu queria só que você voltasse um pouquinho, desculpa, Pode falar. naquela que tem a barrinha da página 18, só para a gente Sim. um comentário aqui, que aqui é uma imagem, né, do e-book que a Patrícia montou, mas essa barra que tem ali, né, os verbos e as suas diferenças, 18, deixar, ela está acompanhando todas as páginas. Então, o aluno, a pessoa que está estudando com o e-book também, ela sabe onde que ela está, né? Está contextualizado ali cada exercício em cada página, qual está sendo trabalhado, qual o tempo verbal. E aproveitando já que eu te interrompi, acho que é legal a gente mostrar também que esses espacinhos, né, como a Patrícia falou, as lacunas para preencher, você pode clicar e digitar as respostas. Então, geralmente, se a gente lembrar, né, daqueles cadernos de exercícios antigos, eu lembro na época da faculdade que a gente tirava xerox, preenchia e depois nunca mais conseguia usar, né, porque não dava para apagar as respostas. E aí no e-book, que é o livro digital, a gente tem também essa possibilidade, né, de apagar, de usar em outro momento. Então, acho que é bem interessante. E as ilustrações, só também, desculpa que eu não falei no início, né? Como vocês estão vendo aí algumas ilustrações, elas foram feitas pelo Luiz Gustavo Paulino de Almeida, exclusivamente para o e-book. Então, as ilustrações ficaram... Aliás, o trabalho de vocês é excelente. Eu até no final gostaria de recomendar, se alguém estiver assistindo e tiver alguma intenção, né, de publicar algum livro, eu recomendo fortemente que procurem vocês. Apesar de vocês não estarem na cidade de São Paulo, né, vocês estão em Araraquara, o trabalho foi excelente, né, de edição, de revisão, eu gostei muitíssimo. Então, justamente as ilustrações, né, eu tentei trazer um pouco das ilustrações aqui da cidade de São Paulo, porque eu sou paulistana, né, 100% paulistana, eu amo São Paulo. E, além disso, as pessoas com quem eu trabalho também vêm para cá para morar aqui, né? Enfim, uma grande metrópole, né? Um centro comercial, financeiro do país. Então, tem muitas ilustrações da cidade de São Paulo, mas também tem ilustrações que mostram, como você mencionou no início, outros lugares, outros pontos turísticos do Brasil, né? Outros pontos conhecidos do Brasil, aqui como Monte Roraima, ou então elementos da natureza, frutas, animais, né? Enfim, eu gostei muitíssimo mesmo do trabalho do Luiz. E aqui, só para concluir, então, temos as respostas, como você acho que também a gente perdeu a já tinha. conexão aqui. É? Mas a Patrícia estava falando das ilustrações, né, que foram feitas no e-book. Então a gente tem aqui também o maracujá, tem frutas típicas do Brasil, tem ilustrações de locais turísticos, né, não só de São Paulo, como ela falou, mas do Brasil todo também. Vamos ver. Oi, Patrícia. Oi, tá tudo bem, tô te ouvindo direta. Então tá bom. A sua Tá deu tudo uma bem. pausa, mas eu Acho que fiquei tá aqui tudo só certo. para Tá. Então, e aí, no final, como você mencionou, existem as respostas, né? Que eu acho que são muito importantes para quem está estudando, né? Alguma língua A diferente. gente parou de te ouvir agora, Patrícia. Agora parou? Está mostrando as respostas, né, dos Isso, exercícios, exato. de todos os exercícios do e-book. Então, você pode também consultar no final as respostas enquanto está fazendo, ou terminar de fazer, consultar as respostas. Tem toda essa flexibilidade. Eu achei excelente. E eu acho que já faz algum tempo, deixa eu voltar aqui a parar de Vamos ver a apresentar Patrícia. para. Aí, pronto. Isso, eu parei de compartilhar. Estou Ah, voltando, né? Ok. pode ser isso.
Então, já faz um tempo também que eu tenho trabalhado com essa ideia de gastar o menos possível de papel, né? Então, acho que no começo, Uhum. quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente gastava Cortou de muito novo. papel, né? É. Gastar o menos possível de papel. Ah, e até um ponto que você falou, né? Que a gente está em Araraquara, você está em São Paulo, mas o e-book, já adiantando aqui, ele é um livro digital, é um arquivo PDF, ele vai estar disponível lá no nosso site para venda, é loja.letraria.net, e você pode baixar o e-book de qualquer lugar do Brasil. Bom, então para a gente finalizar aqui o bate-papo, a gente estava falando, né, que o e-book está disponível na nossa loja para venda. Você pode comprar o e-book de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E aí tem a questão do preço, né, que a Patrícia comentou, que está um preço bem acessível, porque outros materiais dessa área têm um custo mais elevado, né? Uhum. E queria só te fazer mais duas perguntas para a gente finalizar. O que, que você acha que a gente pode fazer para aprimorar nossa fluência na língua portuguesa, no caso? E também, se você puder dar algumas dicas simples, assim, práticas para a gente aprender o português, além do e-book, né? Claro. Bom, eu acho que para aprimorar, né, a fluência de pessoas, sobretudo de quem não fala português, né, não tem português como língua materna, acho que é sempre importante estar em contato com a língua de alguma forma, né? Uhum, Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar outros idiomas, né, francês, inglês, na década de 90, nos anos 2000, não tinha acesso à internet, né, não tinha YouTube, não tinha redes sociais. Então, hoje em dia, se as pessoas conseguirem transformar tudo o que elas usam na língua delas, na língua que elas pretendem aprender, acho que uhum, já é um ganho grande, né? Então, transformar todas as ferramentas do Facebook ou celular, transforma tudo em português, por exemplo, né? Então, você está sempre em contato com a língua, querendo ou não, né? Ligando aquela máquina, você está em contato. Além uhum, disso, claro, se você tem interesse por alguma área específica, por exemplo, eu gosto de jardinagem, né? Ou eu gosto de música. Então, uhum, você pode procurar vídeos no YouTube para ouvir, né, entrevistas, enfim, ouvir em geral sobre um assunto do qual você gosta na língua que você pretende aprender, né? No caso, português, talvez. Então, eu acho que estar em contato com o idioma, apesar de não estar no Brasil, se você estiver no Brasil, não tem outro jeito, né? Se você está aqui, então você vai sair na rua, vai encontrar as pessoas, vai ter uhum, mais contato, inevitavelmente, vai ligar a televisão, né? Mas estando fora daqui, acho que melhor maneira é você manter esse contato, lendo, uhum. assistindo vídeos, né, trocando, né, o idioma das suas ferramentas digitais. Então, hoje em dia é um pouquinho mais fácil. E claro, ainda existem alguns aplicativos, né? Semana passada mesmo eu indiquei o Quizlet, né, que é um aplicativo no qual a gente mesmo pode criar listas de palavras e ele vai elaborando jogos, enfim. Eu acho que existem bastante ferramentas, né? E a segunda pergunta é como dicas. Eu acho que eu falei as duas ao mesmo tempo, É, né? Como aprimorar a fluência e acabei dando algumas dicas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é isso, mantendo contato com o idioma e, claro, acho que para os iniciantes, né, que não sabem nada, né, começam do zero, é fundamental estudar as regras, né, a regra de gramática, mas é que só as regras em si é muito cansativo, né? uhum, sim. E aí desestimula. Então, nesse caso, é sempre bom você tentar aplicar um pouco dessas regras em algum contexto, em algum meio no qual você tem interesse, né? Seja ele qual for, né? É o que a gente tenta fazer durante as aulas, né? Transformar o interesse da pessoa que está aprendendo e levar aquilo para o idioma novo, né? No caso, o português. É Exato. isso, Fernanda, acho que é isso. Tá ótimo, então. Agradeço, Patrícia, pela participação e também pela produção do material, por disponibilizar esse conteúdo, né? Ampliar esse acesso no livro digital, que pode ser estar disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Acho que isso é bem legal. Não tem questão de frete, de envio, né? Toda essa questão burocrática.
Agradeço também a todo mundo que assistiu esse vídeo, que está aqui presente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir o e-book. E muito obrigada, então, pela atenção. Obrigada, Patrícia. Se você quiser encerrar com alguma outra questão. Então, na verdade, eu agradeço muito a sua atenção, a atenção de todos vocês aí da letraria, né? Como eu disse, recomendo muito o trabalho de todos vocês em Araraquara, a Toca das Araras, né? Em Tupi. Quando a gente dá aula de português, a gente aprende muitas coisas, né? Aprende outras línguas, né? Estudar latim, estuda grego, estuda um pouco de tupi, né? Porque português do Brasil é uma confluência de muitas línguas. E eu agradeço muito, então, a paciência de vocês, que já faz quase um ano que a gente está em contato, né? Para esse lançamento, para essa publicação. E eu quero lembrar também que as pessoas que estão fora do Brasil, né? Você disse que existe uma forma de adquirir o livro, né? Sem dificuldade, né? De pagamento internacional também. Internacional. Então é isso. Espero que todos aproveitem, né? É uma parte do meu trabalho, da minha produção, mas que eu contei sempre com o trabalho também dos meus alunos, né? As perguntas das pessoas é sempre muito importante. E é graças a essas indagações, né, esses questionamentos que essas pessoas de fora do Brasil me fazem, que me fizeram refletir também sobre questões sobre as quais a gente não pensa, né? A gente brasileiro nunca vai pensar em alguns pontos da nossa própria língua. Então, eu acho que é isso. Eu tenho um agradecimento muito grande, muito especial no início do livro, para as pessoas que contribuíram, né, na minha carreira, sobretudo no começo da carreira. E agradeço muito a todos os meus alunos, espero que todos os que possam adquirir o livro façam um bom proveito mesmo, aproveitem bastante. E se precisarem de mim, é só entrar em contato. Acho que você pode falar também da sua página no Facebook, que tem um conteúdo bem interessante. Pois é, então, quem estiver vendo esse vídeo, saiba que eu fui a criadora dessa página aqui, Português, Idioma do Brasil, que tinha um outro nome no passado. Em 2013, graças também a uma insistência, mas graças a muito incentivo, né, de alguns alunos, eu sempre fui muito avessa às redes sociais, eu não tinha perfil, eu não tinha nada. E até que um aluno meu, acho que esse holandês, ele falava bastante, por que você não vai para o Facebook? Você não tem uma página? Eu falei, eu não tenho isso, gente. Até que eu falei, eu vou criar uma página. E aí, em 2013, eu criei uma página, né, que no começo não tinha muitos seguidores, né, tinha só os meus alunos, era uma página exclusiva, né, para os meus alunos, para estender o conteúdo para eles. E aí, com o tempo, foram chegando mais pessoas, brasileiros também, tem muitos brasileiros que seguem. E aí eu mudei o nome da página, né, porque não era mais português para não falantes, né, para estrangeiros, era português em geral, mas o conteúdo ainda continua sendo mais voltado para quem não fala português como língua materna. Então é isso, a página foi criada, se eu não me engano, em maio de 2013, então ela também já tem 7 anos, ano que vem vai fazer 8. E é isso, então, eu que gerencio a página, gente, é isso. Então tá ótimo, Patrícia, Tá bom? muito obrigada, obrigada Eu a todos. agradeço. E feliz Dia dos Professores também para todo mundo. Para você também, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau, obrigada.